Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum. Sim, a gente já está na terceira semana do Tempo Comum, né? Quase concluindo aí o mês de janeiro. E nessa semana em especial, iniciada ontem com o Evangelho do domingo, Jesus manifesta uma pregação inteira em que ele se revela aos corações humanos, né? Para que o homem também sofra os efeitos da sua graça, da sua ação, do seu amor, da sua misericórdia. Então, durante a semana a gente vai ver na liturgia exatamente isso. Deus se revelando enquanto prega, cura, né, orienta, corrige, e o coração humano reagindo, às vezes aceitando, né, ser amado por Deus, ser corrigido por Jesus, ser tocado por Ele, conduzido por Ele, e às vezes mostrando um completo ato de rebeldia. Então, nessa semana você vai ver Jesus se revelando pela excelência da pregação, pelas parábolas, pelos milagres, mas também você vai ver que ele se preocupa que o coração humano consiga compreender, amar, aceitar e se converter. Então, teremos, por exemplo, a sua primeira pregação, que é aquela em que ele fala sobre o bom semeador, né? Que vem a semear de maneira contínua sobre todos os tipos de terreno. E que existem terrenos bons e terrenos que não são tão bons. No terreno que é bom, a coisa vinga, né? Então, além da semente crescer, ela dá frutos, ela se reproduz. E no lugar onde existe algo ali que não se preparou, que não adequadamente deu resposta a Deus, existe uma precipitação em dar errado. Então, como que a gente deve se preparar nessa semana para acolher a palavra do Senhor? Procurando, né, contar com a sua graça, com a sua misericórdia, para que de fato aquilo dê certo em nossa vida, para que ela gere frutos em nosso coração, para que a gente tenha um coração sanado por Deus, né? E evitar que o nosso coração viva sobre quaisquer condições que impeçam essa graça de crescer livremente em nós. Então esse deve ser o espírito de nosso coração durante toda essa semana. No dia de hoje, por exemplo, a gente vai ver o sinal da rebeldia, o pecado que não seria perdoado, conforme nos instrui o próprio Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 22 a 30. Então rezemos, pedindo ao Senhor que nos dê esse discernimento e que possamos contribuir, sempre contribuir, com a obra de nossa salvação, efetuada por Cristo em cada um de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de obedecer, de deixar com que Teu Espírito realize em nós a obra necessária e de contribuir com ela. Dai-nos então, por meio da intercessão da Virgem Maria e de São José, um espírito obediente que sabe vos servir e amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho está em Marcos 3, versículos de 22 a 30, e diz o seguinte: Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau.
Bom, meus irmãos, então Jesus fala aqui sobre um pecado que seria imperdoável, um pecado eterno, né? Existe um pecado eterno que está associado, né, à condição humana desde a primeira queda. Então, o pecado original traz-nos uma separação de Deus. Essa separação gera em nós a morte, as paixões desordenadas, como já falamos tantas vezes, a falta da sabedoria completa, infusa, e gera em nós um certo padecer, né? De dores, de sofrimentos, de alguras, que são frutos também do pecado. Então, nada disso estaria associado a nós se não tivéssemos essa condição que foi herdada a nós, esse pecado que originalmente foi cometido e que arrastou a condição humana para uma separação de Deus. Entretanto, Deus, não desistindo, né, da sua criação e querendo redimi-la, redime essa criação por meio de uma oferta de si mesmo ainda mais árdua, mais feliz, mais dolorosa e mais importante que a própria criação, que é quando Jesus, né, Filho do Pai, né, na ação do Espírito Santo, é encarnado no ventre da Virgem Maria, vem aos homens para nos educar, para nos reconduzir a Deus, e por meio de seu sacrifício eterno, ele também nos dá a condição de comunhão, de beatitude que tínhamos perdido. Então, em Cristo, nesta nova aliança, na sua redenção por causa da paixão e ressurreição dele mesmo, a gente tem acesso de volta ao paraíso, né? E agora numa condição de beatitude, né? Unidos plenamente a Deus, porque fomos redimidos e expiados por seu sangue, por seu sacrifício. É claro que para isso, Deus estabeleceu então um caminho, né? E por isso ele formou dentro da igreja esse caminho para que o homem trace e passe a viver em comunhão com Deus novamente. O batismo, a confissão de seus pecados, a comunhão com o seu corpo e com o seu sangue, a vida sacramental assídua no estado de graça e a vivência das virtudes que ele mesmo tem e infunde em nosso coração para o conhecimento da Sagrada Escritura, da verdade, da sã doutrina. E aí sim, o homem consegue participar da vida ativa de Cristo, assim como também da vida na graça. E assim ele tem acesso ao céu. Ele também pode ser ressuscitado, né? Então, enfim, esta é a obra que nos leva para Deus, né? Então, por que existe um pecado eterno, né? Esse pecado já existe. Ele originalmente já existe na nossa condição por causa do pecado original. Mas se eu nego a ação do Espírito Santo para a redenção, para esta obra de redenção de Deus em minha vida, eu não saio daquela condição pré-estabelecida. Então eu permaneço distante de Deus. Eu permaneço imperdoado, né? Eu permaneço culpado daquele mal. Entende? Então, se eu nego que Jesus age em Deus, né? Se eu nego a própria ação de Deus para me redimir, eu não fico redimido. E aí eu estou naquela condição do pecado eterno. É por isso que eu não posso negar a graça, negar Cristo, negar a minha entrada, porque Ele é esse mediador, né? E veja, como o início do Evangelho já prova de maneira bem clara que os mestres da lei, aqueles que deveriam ter mais contato com a palavra, com o saber de Deus e tudo mais, deveriam ter sabedoria, mas não tinham, né? Porque vem o bem como o mal e vem o mal como o bem. Jesus estava realizando tudo que é bom e aprazível ao coração de Deus, agradando o próprio Deus, né? Sendo Deus, agradando a Deus, mas eles não se viam agradados. Que diante da palavra de Jesus, precisariam eles mesmos serem convertidos, passarem por renúncia, né? Abandonarem as más práticas, né? E isso não era da vontade destes homens, né? Então, eles olhavam para o bem e não conseguiam ver ali um bem. E olhavam para o mal que estavam a praticar e achavam que aquilo era um verdadeiro bem.
Claro, porque era vantajoso ter fama, ter boa fama entre as pessoas, ter vantagens de todos os tipos, né? É uma coisa que, enfim, é aprazível aos seus olhos. E aí chegaram a dizer essa loucura, né? De que Jesus agia como um demônio para expulsar demônios, né? E Jesus mostra o tanto que isso não é sábio a um ponto de que não faz nem sentido lógico. Então, nem um sentido humanamente palpável faria. E Jesus fala, olha, se o demônio expulsa o demônio por si mesmo, é uma família, é um reino dividido contra si. E não pode se manter. Se assim fosse, né, o mal já teria em si mesmo a sua resposta de falibilidade. Como uma família, se ela se divide entre si mesma, ela não pode se manter. Então, se Satanás se levantou contra si, ele será destruído, né? Até porque é uma força, é um mal, diríamos assim, é uma negação da verdade. Então, pensa, se o mal é uma negação da verdade, uma negação do bem, e aí o mal, que é a negação do bem, passou agora a negar a negação ao bem. Então, esse mal já não é mais mal, esse mal seria bem. E aí sim seria destruído, né? Entende? Então, não faz sentido nem lógico o que estava sendo proposto, né? Mas Jesus fala sobre uma coisa que é muito importante para a conversão de todos nós, que é o seguinte: ninguém pode entrar na casa de um homem forte, roubar todos os seus bens, né? Tomar toda a sua liberdade, sem antes amarrar este homem, né? Então, muitas vezes, por que que os homens estavam assim, amarrados, presos, não estavam conseguindo perceber o bem que Jesus estava realizando? Por quê? Porque eles realmente foram amarrados por Satanás. Entende? Então, Jesus estava chegando ali e querendo, né, devolver a estes homens a liberdade em Deus, a liberdade de entendimento, a liberdade contra as paixões, a liberdade para buscar a Deus verdadeiramente, uma forma de libertá-los das paixões mais terríveis, mas esses homens já estavam amarrados, só que não por Deus, estavam amarrados pelo demônio, e seus bens estavam postos a serviço do demônio já. Então, ninguém pode entrar na casa de um homem que esteja forte. Jesus está dizendo: vocês não foram homens fortes, vocês cederam à tentação, deixaram que amarrassem vossos braços e vossas pernas. Vosso coração está inabilitado para o amor, para a verdade, para o bom discernimento. E só pode ser porque alguém os subjugou, porque desde o princípio vocês têm a liberdade suficiente para resistir ao mal. E se não resistiram, é porque alguém os subjugou. Da mesma maneira, então, agora para libertar tais homens, é necessário alguém mais forte ainda chegar. E esse alguém mais forte há de então nos libertar das amarras do mal, desatar nossas mãos e nossos pés e ter agora de volta um homem e uma mulher forte dentro de casa que contribui para com a obra que Jesus está realizando. Essa é a vontade de Cristo. Que eu, que você, como homens fortes, deixemos a mentira, deixemos a maldade, busquemos a sabedoria plena que está em Cristo e, de mãos desatadas, de pés desatados, saibamos dar passos que agradam a Deus e realizar obras que louvem o nome do nosso Senhor Jesus, que por meio do seu sacrifício nos redimiu para a vida eterna, né? É isso que deve ser a plena liberdade. Quando Jesus então faz isso, aí sim eu não estou mais naquela condição de pecado eterno que eu estava antes. Aí sim meu coração tornou-se forte novamente. E como é que eu vou negar quem quer me salvar, né? Por isso, aqueles que não querem a salvação é aqueles que não têm perdão. Só não tem perdão quem não quer esse perdão. Só não tem a redenção quem não deseja, quem não tem vontade posta para esse objetivo. É por isso que Deus não consegue perdoar uma coisa que não quer ser perdoada. Deus está ali respeitando a sua vontade.
Então, conduza hoje a tua inteligência para entender essa palavra e arraste para lá a tua vontade, dizendo ao Senhor: Senhor, agora eu compreendi. Eu posso ser perdoado de tudo, inclusive dessa minha ignorância de não querer, dar o braço a torcer para a liberdade que eu preciso contra todos os males desta vida. Mas eu renuncio. Toma conta hoje da minha vida, Eu quero viver os sacramentos, quero viver a obediência. Tu és o homem mais forte e eu quero contribuir com a tua obra de salvação na minha vida. Pronto. Resolveu, Então não pequemos gravemente assim, porque a nossa condição anterior, à chegada da salvação é terrível. Você já sabe qual é. Estamos aqui fadados à morte, ao pecado, às paixões, às dores. Isso é bom? Não é. Isso não é bom. Então, quando Jesus vem, para expulsar os males, para expulsar o demônio, deixemos ele realizar essa obra que é tão necessária. Um grande abraço a você. Tenha um santo dia.